A gente comemorou semana passada o Dia da Consciência Negra. Preparamos uma pauta especial para este programa, semana passada, dia 20 de novembro. E a gente pensou numa maneira de abordar de uma forma diferente, né, Vanessa? A questão da participação do negro no voleibol brasileiro. Então, o Sport TV, durante as transmissões, falava para lembrar de algum atleta negro que tivesse, né, que o telespectador lembrasse. A gente preferiu fazer uma abordagem mais social, né? E a gente pegou os atletas que passaram pela seleção brasileira para a gente mostrar como o voleibol era um esporte de elite e aos poucos ele vai se transformando num esporte mais inclusivo, né? Então, por que a gente pegou a seleção brasileira? Porque a seleção brasileira é o ápice de uma carreira. Você chegar na seleção brasileira e disputar uma competição olímpica é, vamos dizer, o sucesso da carreira. E como que o negro conseguiu alcançar esse sucesso? Né? Essa é uma pergunta, lógico que a gente não consegue esgotar o assunto nesse pequeno levantamento, mas é uma sugestão aí para todo mundo que gosta de pesquisa no campo da etnologia, de buscar algumas explicações, de se aprofundar, e a gente vê que o voleibol passou a ser mais inclusivo, mas ele ainda responde a uma representação social. O negro não tem tantas oportunidades, tendo em vista o quanto ele representa de população, né? E aqui a gente trouxe. Só em 84, depois do Negrelli, que vale a pena a gente lembrar, o Negrelli, ele não tem esse sobrenome, não é italiano esse sobrenome, o nome dele é José Oswaldo Marcelino, né? E o Negrelli jogava na década de 60 e 70 pelo Santos. E era o único negro do time. E foi o único negro, o primeiro e único negro da seleção brasileira por muito tempo, por muito tempo. E o Negrelli, então, ele tem essa importância histórico e cultural. O Negrelli hoje tem 68 anos, disputou os Jogos Olímpicos de 1972 e completou 186 jogos pela seleção. Então, é uma referência, né? Quando a gente fala de participação dos negros no esporte, a gente tem que lembrar do Negrelli. E vencer o preconceito no voleibol, que sempre foi uma modalidade nos clubes, para os ricos. Os clubes abriam as portas para brancos. Era muito difícil que o negro conseguisse participar de uma equipe de voleibol no Brasil. E o Negrelli abriu essa porta. O Negrelli, por jogar no Santos, ele era chamado de o Pelé do vôlei, né? E só depois, em 84, que a gente começa a ter negros novamente na seleção brasileira. E aí a gente tem, então, a Eliane nas Olimpíadas de Los Angeles, e em Seul ela também foi jogar as Olimpíadas pelo Brasil, e a Márcia Fu já começou a aparecer em 88. A gente fez aqui, Cacá, uma barrinha, né, um gráfico para entender em que momento que o Brasil teve mais jogadores negros. Pelo seu estudo, pelo seu levantamento, 2004, Atenas, tivemos Fofão, Valesquinha, Sassá, Bia, Arlene, Fabiana e Valeuska. E o masculino não acompanhou essa evolução, né? E é outra questão interessante também, Vanessa, porque você pensa assim, mas por que a mulher teve mais negras, né, participando da seleção brasileira e os homens menos? Talvez também por uma questão cultural, uma questão cultural impregnada de machismo, onde a mulher negra é bonita, é sensual, pode fazer parte das equipes, porque quando a gente fala do voleibol, a gente está falando de uma elite esportiva. Quem que tem possibilidade, quem que tem a carteirinha para fazer parte dessa elite? É a mulher, né? A mulher negra é bonita, é sensual. É uma visão cultural, machista, sensualista, mas que talvez explique esse maior número de mulheres no voleibol. Lembrando que alguns clubes no Brasil, quando deram oportunidade para os negros participarem das equipes, eles restringiam a participação do negro no clube à quadra. Muitos clubes tradicionais impediam os atletas negros de entrar nas outras dependências. Área de alimentação, nem pensar. Olha só,
E hoje a gente vive um momento diferente. Lógico que temos outros componentes de preconceito, mas a gente não pode negar que o voleibol se abriu para uma inclusão social e racial bem maior. Agora, mesmo assim, a gente fica muito restrito a essa participação quando a gente fala de atletas titulares. Eu complementei essa análise, Vanessa. A gente tem, no masculino, só 3 negros conseguiram a titularidade. E no feminino, só 8. E por que a gente fala disso? Né? Porque a oportunidade profissional, ela se dá quando você tem condições de fazer parte de uma formação, né? De uma capacitação e atingir profissionalmente um nível que te dê uma sustentabilidade. Que é o quê? É você fazer parte de uma seleção, é você ser titular de uma seleção. Tá? Então, não é oferecido ao negro a mesma oportunidade que ele não recebe socialmente quando ele procura emprego, quando ele procura capacitação, quando ele vai se formar, quando ele vai para o ensino médio, quando ele entra no ensino superior. Então a gente vê o voleibol reproduzindo uma estrutura social que precisa ser mudada, que está começando a ser mudada, mas que precisa mais. Cacá, a gente viu nessa Liga das Nações, essa última liga que nós tivemos, em alguns momentos a seleção masculina chegou a ter todos os atletas negros em quadra. Cachopa, Leal, Lucarelli, Isaac, Mike. E falamos o outro todos? Central. Faltou o outro central. Não, quando o Flávio saía... Quando o Flávio saía, entrava o líder, exatamente. Então, aí em algum momento a gente teve assim, uma seleção negra. E o Alan. E o Alan, exatamente. Algo que, como a gente vê aqui no gráfico que você fez, claro que aqui a gente está falando de Olimpíadas, né? Mas algo que a gente não percebeu em outras gerações, que era uma seleção mais branca. Sim, é uma modificação, é uma mudança, né? Que a gente espera que seja um espaço para todas as etnias e equidade, né? A igualdade é você permitir que todos cheguem. A equidade é quando você dá condições iguais para que todos consigam o sucesso. Bacana esse estudo. A gente tinha pensado em fazer a lista, né, Cacá, dos maiores negros da história dentro do voleibol brasileiro. E aí o Cacá falou, não, vamos analisar assim, socialmente a cada ano como que foi. A gente viu essa evolução dentro da seleção, como você comentou, que é o ápice para qualquer atleta. E aqui, engraçado, né? A Eliane, que participou, foi a primeira negra das seleções depois do Negrelli, é a Lica Oliveira, que hoje é atriz. Lica Oliveira? Eu não conheço essa atriz. A Lica deixou o voleibol para virar atriz da Globo. Ah, que bacana. E que a gente veja, então, cada vez mais negros nos clubes, tendo essa oportunidade social, esportiva e também dentro da seleção. E que tenham a oportunidade de ingressar numa categoria de base, não precisar sair para trabalhar, para arrumar outros meios de se sustentar e poder usar o esporte como, aí sim, um meio de ascensão social. E só para completar essa análise, nós nunca tivemos membros da comissão técnica negros. E você sabe explicar por quê, Cacá? É a reprodução social. Não tem acesso ao conhecimento, às oportunidades, né? Hoje a gente vê, em nível nacional, o Hilmer, o Anderson, né, tendo oportunidade de dirigir. Vamos ver se a gente consegue fazer com que eles cheguem à seleção. Esses dias, falando em futebol, futebol sempre foi um esporte. Quer dizer, agora, né, também no passado, quando era elitizado, quando chegou ao Brasil, o negro não era bem aceito dentro do futebol. Saiu até uma reportagem que acho que no Campeonato Brasileiro só tinham 2 negros, técnicos negros, o Roger do Bahia, e agora eu não vou saber quem que era o outro, mas quando eles fizeram um jogo, eles se encontraram, saiu aquela pauta para toda a imprensa sobre os 2 técnicos, únicos técnicos negros do futebol se encontrando uma em campo. que está faltando. Está faltando e que tem que começar lá de baixo também.